Olha aí, pessoal, o governo Lula está querendo acabar com a modalidade saque aniversário do FGTS. Por que que o PT está querendo fazer isso? Bem, existe um motivo muito claro, muito evidente, e eu vou falar sobre ele no final deste vídeo, mas eu vou aproveitar esse tema para falar também sobre o FGTS em si. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, mas já faz algum tempo, então vou falar sobre o FGTS e também vou dar a minha opinião sobre o saque aniversário, se é uma boa ideia, se é uma boa opção, e eu já adianto para vocês aqui que, na minha opinião, na minha concepção, na maioria dos casos, o saque aniversário do FGTS é uma furada. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia trazida pelo Valor Invest do Grupo Globo aqui, um pronunciamento do ministro do Trabalho do governo Lula, que é o Luiz Marinho, né? Então, ele fala aqui a respeito do FGTS, mais especificamente a respeito do saque aniversário do FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o tal do FGTS aí, todos nós sabemos bem, é um valor que é pago, é um imposto, na verdade, para a empresa e supostamente um benefício para o funcionário, que equivale a 8% da remuneração do funcionário por mês. Isso vale também até para o 13º inclusive. Então, 8% do valor da remuneração deve ser depositado pela empresa numa conta do funcionário junto à Caixa Econômica, uma conta específica para o FGTS, e esse valor vai ficar ali sendo depositado e sendo acumulado ao longo do tempo em que o funcionário ficar na empresa, sem a possibilidade de ele retirar esse dinheiro aí, exceto em algumas situações específicas. Em casos de algumas doenças, em caso de financiamento imobiliário, eventualmente quando o governo libera isso aí, e principalmente, que é a grande parte dos casos, a grande maioria dos casos, quando o funcionário é dispensado sem justa causa da empresa. Aí ele faz jus ao saque do saldo do seu FGTS, né? Então essa é a situação mais comum de um funcionário resgatar o dinheiro que está lá depositado, sendo depositado já há algum tempo pela empresa. Enquanto esse dinheiro fica lá retido, o governo faz uso desse valor, naturalmente, isso é uma grande quantidade, estamos falando aí de dezenas de bilhões de reais parados ali, estacionados nas mãos do governo. Claro que o governo iria fazer algum uso disso aí, não tenha dúvidas. E claro, esse dinheiro fica lá rendendo uma mixaria, rendendo uma merreca. Todos nós sabemos bem o quão baixo é o rendimento do FGTS. Fundo de garantia é mais um penduricalho trabalhista que existe apenas para prejudicar a empregabilidade no Brasil, para dificultar a contratação de funcionários, tornar a mão de obra artificialmente mais cara, porque esse dinheiro não vai diretamente para o bolso do funcionário. É um custo a mais para o empregador, encarece a mão de obra, mas o empregado termina sem receber esse dinheiro aí, pelo menos de uma forma imediata. Então é algo assim lamentável que dificulta a empregabilidade no Brasil de uma forma assim, como a gente conhece bem, a gente sabe como é difícil empreender no Brasil, contratar no Brasil de forma geral. Então, para início de conversa, o FGTS sequer deveria existir. Todo o custo que a empresa tem com o funcionário deveria ser apenas o seu salário e aquilo que eles voluntariamente acordassem entre si, um plano de saúde, um seguro de vida, alguma coisa desse tipo, uma previdência privada, mas nada imposto pela lei, porque isso aí é algo que prejudica o desenvolvimento econômico e social de um país. Então, o FGTS não deveria existir absolutamente. Porém, lá em 2019, no governo Bolsonaro, foi feito um projeto de lei que passou a permitir uma outra modalidade do saque do FGTS. Porque lá atrás, no governo Michel Temer, foi feita certa liberação de valores retidos no FGTS, porque se você pede demissão, por exemplo, do seu emprego, o seu valor de FGTS fica retido, você não saca esse valor. Você só vai conseguir sacar ele se você ficar 3 anos sem registro de carteira, sem contribuir para o FGTS. Aí você consegue sacar esse saldo. Caso você tenha carteira assinada antes desse período, esse valor vai continuar retido. Olha que absurdo, né? Que coisa monstruosa, mas é assim que funciona. Então havia uma grande quantidade dessas contas inativas do FGTS, pessoas que pediram demissão e acabaram não sacando o seu FGTS, que poderiam ser liberadas. Então o governo Michel Temer fez essa liberação lá atrás, depois também o governo Bolsonaro fez a liberação de um valor para todas as contas, aí, acho que era um salário mínimo na época e tal, para aquecer a economia, né? Uma forma de aquecer a economia e injetar
dinheiro no mercado aí. E isso é muito bom, você colocar dinheiro na mão das pessoas. É uma grana que pertence ao trabalhador, então isso tem que ficar na mão do trabalhador para ele fazer o que quiser com esse dinheiro. Mas como essa foi uma experiência bem sucedida, o governo criou então, e foi aprovado um projeto de lei, criando a questão aí do saque aniversário do FGTS. Como que isso funciona? A pessoa que faz a opção por essa modalidade passa a sacar toda vez, por ocasião do aniversário dela, no mês de aniversário, um determinado valor aí a ser calculado do seu fundo do FGTS. Isso aí varia um pouco, mas todo ano ela tem direito a sacar isso, independente dela sair da empresa ou não, ela continua aí sacando esse valor anualmente. É uma forma da pessoa antecipar esse valor do FGTS, sacando isso aí quando do seu aniversário, por isso que tem o saque aniversário. E isso parece muito bom naturalmente, você poder tirar parte do dinheiro que está estacionado lá no FGTS, que você não pode fazer nada com ele, pegar isso e fazer o que você quiser. É a forma como tudo deveria ser nesse caso aí. Porém, existe uma pegadinha nessa história, e é aí que está o problema, e que é o grande ponto negativo do saque aniversário, no meu entender. Essa lei criou duas modalidades do FGTS, na verdade. O saque aniversário, que é a nova modalidade, e a modalidade antiga, que é o saque demissão. Ou seja, essas duas coisas foram separadas. Se você faz o saque aniversário, a opção pelo saque aniversário, então você não vai poder sacar a totalidade do seu FGTS quando você for demitido. Então, se você tem lá 10 mil reais de FGTS disponíveis lá na sua conta, congelados lá na mão do governo, e aí você faz hoje a opção pelo saque aniversário para você sacar isso aí lá no seu próximo aniversário, e aí eles vão liberar para você no aniversário aí, digamos, R$ 1.000 do seu FGTS, você sacou R$ 1.000 de forma antecipada ali. No mês seguinte você é demitido da empresa. O que acontece? Esses R$ 9.000 que você tinha lá, você não vai poder sacar no ato da demissão, como acontece normalmente. Esse valor vai ficar retido lá na sua conta do FGTS e aí você vai sacando anualmente aí R$ 1.000 por ocasião do seu aniversário. Então criou-se aí duas modalidades de saque do FGTS, o saque aniversário e o saque rescisão. Se você opta por um, você automaticamente deixa de ter o outro. Isso aí é um grande problema para a maior parte dos casos. Pensa comigo, se você é uma pessoa que pretende trocar de emprego em algum momento, você vai querer sacar o saldo do seu FGTS. Se você não tem a plena garantia de que você vai se aposentar no emprego, talvez não seja a melhor ideia você fazer a opção pelo saque aniversário. E eu vou dizer, de todas as pessoas até hoje com as quais eu já lidei nessa área aí, e que fizeram o saque aniversário, a opção pelo saque aniversário, total de 0% delas ficou satisfeita no final das contas. E a pessoa, infelizmente, acaba descobrindo isso aí quando ela é demitida da empresa e aí ela sabe que ela descobre que ela não vai ter direito a sacar o saldo do FGTS dela lá, que isso vai ficar retido. Ah, mas a pessoa pode desfazer a opção. Pode sim, mas a nova opção só vai passar a valer depois de 24 meses. Então, assim, é uma coisa totalmente inviável. Por isso que eu nunca recomendo para ninguém fazer a opção pelo saque aniversário, porque em 95% dos casos, talvez até mais, não é a opção mais viável, mais vantajosa. Melhor é deixar mesmo o saque rescisão conforme era feito geralmente antigamente, né? Então, geralmente não vale a pena fazer a opção pelo saque aniversário, mas cada um avalia aí a sua preferência, o que é melhor para si próprio. E é o meu grande ponto nessa história. É bom que tenha mais opções, é bom que o trabalhador possa optar aí pelo que fazer com o dinheiro dele. Bom seria se ele pudesse optar não ter o FGTS, não ter esse custo aí para o seu empregador receber esse dinheiro diretamente em mãos. Mas como isso ainda não é possível, é melhor então que ele tenha opções do que fazer com o seu FGTS, naturalmente, ainda que não sejam muito boas as opções, mas cada um aí sabe o que é melhor para si próprio. Eu particularmente teria preferido criar uma opção de saque aniversário do FGTS, mantendo também a questão da rescisão do saque e rescisão junto, né? Mas quiseram fazer de forma separada, foi uma escolha aí dos legisladores, particularmente não acho uma boa decisão, mas volto a dizer, prefiro que existam mais opções. Tudo bem, mas por que o PT então quer acabar com isso aí? Em primeiro lugar, naturalmente, é porque o PT quer controlar os trabalhadores, ele não quer que o trabalhador tenha liberdade de fazer aí as suas escolhas, né? Então, o PT prefere limitar as possibilidades do trabalhador para o governo controlar tudo no final das contas. A notícia diz aqui que desde que o saque aniversário foi criado, 34 bilhões de reais foram
resgatados do FGTS pelos brasileiros nesses 3 anos de vigência aí. Isso é uma coisa muito interessante, tá certo? Porque isso aqui é dinheiro na mão do trabalhador, fora da mão do Estado. Então isso aqui já nos mostra por que o PT quer acabar com o saque aniversário. Porque ele quer ter mais dinheiro nas mãos. Bom, e aí o ministro do Trabalho do Lula esconde isso, ele dissimula, fala de uma outra forma para justificar a tentativa dele de acabar com o saque aniversário do FGTS? Não, ele fala descaradamente. Olha só o que o cara disse aqui, o que ele afirmou. Nós vamos rever. O FGTS tem 2 objetivos historicamente. Um deles é estimular um fundo para investimento que é de habitação. E nós criamos, eu criei quando ministro do Trabalho, o FI-FGTS. Então olha só o que ele está falando, que o FGTS não é entendido pelo governo do PT, pelo governo do Lula, como um dinheiro dos trabalhadores, uma propriedade do trabalhador que está apenas ali sendo retida, sendo custodiada pelo Estado. Não, ele é visto como propriedade do Estado para ser destinado a investimentos estatais. Olha só que afirmação absurda. Notadamente, ele cita aqui os 2 principais pontos, que é o financiamento habitacional, que é conhecido por todos já um dos grandes destinos desse montante do FGTS, que fica estacionado nas mãos do governo, e o outro ponto é o FI-FGTS, o Fundo de Investimento do FGTS, que é uma grande caixa preta que fez uma série de investimentos ruins lá na época dos governos petistas. Investimentos esses não por falta de aptidão dos gerentes ali desse fundo de investimentos, mas sim por interesses políticos. Foram feitos investimentos para apoiar campeões nacionais, ou seja, o governo PT pegou dinheiro dos trabalhadores e deu para multimilionários aí, muitas vezes a fundo perdido também. Não há muitas informações sobre esse FI-FGTS por uma questão aí que eles alegam ser de sigilo de investimentos, né? Uma coisa concorrencial, eles não podem liberar essa informação, mas nós sabemos bem como é essa coisa. E aí só por fim que esse Marinho aqui cita a questão disso ser uma poupança do trabalhador, e aí ele fala aqui que quando o trabalhador sai e ele fez o saque aniversário, ele chega lá, não tem o valor do FGTS, que é mentira, o valor tá lá, ele só não consegue sacar. A mesma coisa que dizer que o trabalhador não tem o valor do FGTS dele hoje. Você não consegue sacar também, da mesma forma como um cara que faz opção pelo saque aniversário quando é demitido da empresa. Então não, o valor tá lá, ele mentiu, falou aqui de forma totalmente equivocada. O valor está lá, ele só não consegue sacar. Mas então esse aqui é o meu ponto sobre o FGTS e sobre o saque aniversário do FGTS, e fica aqui também claro para todos nós qual é a intenção do Lula, qual é a intenção do PT e dos ministros do PT, desse governo Lula 3.0 aí, em revogar, em mudar essa questão do saque aniversário do FGTS. Não é para beneficiar o trabalhador, não é para melhorar as relações trabalhistas, não é para ajudar o povo brasileiro. Isso é apenas para colocar mais dinheiro nas mãos do governo, manter mais dinheiro nas mãos do governo e, naturalmente, aumentar o poder do Estado, que vai ter aí muito mais dinheiro para gerenciar e vai dar menos opções também para os trabalhadores brasileiros. Lamentável, uma coisa triste, mas nada do que a gente não esperasse vindo desse governo criminoso que é o governo do Lula, né? Mas aí, você já sabia sobre essa sistemática do saque aniversário? Você conhecia as regras? O que você acha dessa modalidade? Colabore aí com o nosso debate, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.